Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de como tornar seu filho obediente e respeitoso sem gritar. Como? Como fazer isso? Como educar sem gritar? Como educar sem perder a paciência? Fica aqui comigo que eu vou te dar muitas dicas, eu vou te ajudar, vou te mostrar a técnica do copo para você não gritar mais com seu filho, para você mudar um hábito ruim para um hábito bom. E deixa eu me apresentar, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, tenho 3 filhos adultos já, a Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 22 e a Laura tem 19. E eu preparei uma série de lives, uma maratona, que se chama Maratona para tornar seu filho mais obediente e respeitoso, com 15 lives, 15 temas mais comuns que podemos dizer que são sabotadores na educação dos pais e temas que podem ser usados como aceleradores na educação dos pais com os filhos. E essa minha maratona aí, eu te convido a participar. É uma maratona com lives de manhã e à tarde. Essa é a live número 9 da maratona. As outras estão disponíveis no feed, no meu canal do YouTube também. Essa é a número 9. E tem uns temas mais comuns que eu separei, como por exemplo... falam de oportunidades para tornar seu filho mais obediente, mais respeitoso, falam de maiores dificuldades, né? Agora a gente vai falar como educar sem gritar. Hoje de manhã eu falei sobre... Qual foi o assunto de manhã? Como saber se estou educando meu filho corretamente, da maneira correta. Ontem eu falei sobre gentileza, se o seu filho é gentil com você. Nossa, já tiveram 8 lives, né? E daqui pra frente vai ter mais, essa é a live número 9. Das 15 lives eu ainda quero fazer mais algumas, porque esse é um aquece para o evento, para o encontro online, que vai ter segunda-feira que vem, um encontro online para tornar seu filho mais obediente e mais respeitoso. É uma aula às 8 da noite, às 20 horas, na segunda-feira, que eu convido você. Se inscreve, o link tá na minha bio. Nessa aula eu vou contar tudo que eu fiz ao longo de 24 anos, que eu consegui dar uma educação positiva para os meus filhos, mesmo sendo uma pessoa comum, uma mãe comum. Eu consegui e eu quero passar para você tudo isso. Agora isso virou minha missão de vida, virou meu dom. Passar para você pai, você mãe, tudo que eu aprendi ao longo desse tempo, tudo que eu apliquei com eles e deu certo, o que eu apliquei e não deu certo, que também é interessante falar para os outros pais e outras mães não copiarem, não fazerem, né? Também não repetirem esse erro. Então, essas lives... algumas falam de crenças limitantes, assuntos ou situações que dificultam, que travam que os pais alcancem esse objetivo, né, de se conectar com seu filho, de criar filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis. Então esse é o objetivo. E agora a gente vai falar desse tema aí. Como tornar seu filho obediente e respeitoso sem gritar. Gente, eu até vou escrever aqui nos comentários para quem estiver entrando saber o assunto da live. Fixei comentários. Às vezes eu esqueço e o pessoal vai comentando e aí vai subindo meu comentário e fica sem o aviso da live, se bem que tem ali em cima, mas mesmo assim, quando a pessoa não clica, não aparece. Gente, gritos é como se fosse palmada. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que
uma educação assim, com gritos, palmadas, com insultos, não é uma educação que vai ter um resultado positivo para o seu filho. Uma educação com gritos, com palmadas, com insultos, é uma educação em que esse filho ele vai ter sérios problemas, ele vai ter sérias sequelas. Olha, o Surf Treino entrou, tudo bem? Então, se você grita com seu filho, se você não consegue segurar aquela irritação, aquele nervosismo do dia a dia, né, do cotidiano mesmo, fica aqui porque tem umas dicas legais aí, porque se você faz isso, você é um ser humano e você não precisa se culpar porque não sabe fazer de uma maneira diferente. O importante é que você está assistindo isso agora, tem consciência de que quer parar de gritar, quer mudar o perfil, o estilo, o modo de educar, tá aqui, tá buscando conhecimento, tá buscando orientação. Então isso é o lado bom da coisa. E ainda é tempo, sempre é tempo para corrigir alguma conduta que não é legal, sempre é tempo. O ideal é que a gente não faça, né? Se você tá me olhando e tem um nenezinho e ainda não começou uma educação prática com o nenê, o ideal é não gritar nunca. Não tem necessidade de gritar. A não ser, claro, que você veja o seu filho vai cair na piscina e você dá um grito, sai daí, alguma coisa assim, entendeu? Aí é diferente. Que nem um post que eu fiz, que eu vou mostrar aqui, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Um post que eu fiz que diz assim, vamos ver se vai dar pra ver. Grite com seu filho. Aí depois eu escrevi assim, deixa eu ver. Deixa eu botar meu óculos pra poder mostrar pra vocês. Grite com seu filho. Grite com seu filho. Aí depois a próxima lâmina, é tipo um carrossel, né? Grite com seu filho. Grite com seu filho só se for para dizer que o ama. 5 consequências dos gritos. Veja a seguir quais as reações que os gritos provocam nos filhos. Eu até vou ler para vocês aqui, que eu acho que serve como uma boa introdução para a nossa live. 5 consequências dos gritos. A primeira, libera cortisol e adrenalina no cérebro dos filhos, que são hormônios do estresse e tem um efeito como se fosse um alerta geral no organismo. É uma resposta ao estresse, a uma situação de desespero. Segunda consequência, as consequências físicas. Aumenta a pressão arterial, aumenta o açúcar no sangue, propiciando energia muscular, agitação, ansiedade, como as crianças que roem unhas, né? Terceira, as consequências físicas prejudicam o crescimento e o desenvolvimento da imunidade do filho, da pessoa, né? Que sofre essa tensão. Pausa as funções anabólicas e de recuperação do organismo, param as renovações e criações de tecidos, pausa o crescimento e a cura. Quarta, no caso, aquela anterior, a terceira, até vou voltar. Se pausa o crescimento e pausa a cura, pausa a regeneração celular, prejudica também a imunidade, né, gente? Então, precisa se atentar a isso agora em época de Covid e tal. Aí, a quarta, prejudica o sono e altera o humor. Essa descarga de cortisol toda hora é que chamamos de estresse tóxico. Oi, Paty, tudo bem? Eu tô lendo aqui um post no meu Instagram sobre as consequências dos gritos na educação dos filhos. Então, prejudica o sono e altera o humor. Essa descarga de cortisol toda hora é que chamamos de estresse tóxico, quando a criança vive num ambiente que tem brigas, gritos e confusões. Nem sempre os gritos são para a criança, especificamente para o filho, mas entre as pessoas da casa.
E a quinta consequência aqui que eu separei, a produção de adrenalina, aquela adrenalina ruim. Oi, Hugo, tudo bem? Aquela adrenalina ruim, a produção... a adrenalina ruim não é aquela de quando a gente salta de um bug jump, pula de um paraquedas. É uma adrenalina tóxica. É a resposta de uma situação de ameaça física, psíquica ou em resposta à ansiedade que aciona o cérebro avisando que tem uma ameaça. Então, as consequências são enormes. Não precisamos gritar para educar os filhos. O resultado de uma educação baseada em gritos e palmadas é catastrófica. Seu filho terá autoestima abalada, terá medo de se expressar e vai achar que gritar e agir assim é normal e correto. Sei que não é fácil ter paciência com os filhos. Para combater a produção de cortisol e adrenalina nos filhos, devemos estimular a produção dos hormônios do bem-estar e do prazer, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Quer saber como? Gravei um vídeo no meu canal do YouTube mostrando dicas práticas. Pesquise pelo título Gritos, quais as consequências na educação dos filhos? Esse é o vídeo 39 da série Mães e Pais Expert. Então, gente, esse é um post que eu fiz no meu Insta, bem prático, assim, bem resumido, sobre as consequências dos gritos para as crianças, né? E tem muitos estudos que dizem que as consequências são catastróficas e a gente não, a princípio, assim, muitas vezes a gente não se dá conta e não se preocupa com isso. Olha só, aqui eu separei um artigo para ler junto com vocês, para vocês, antes de entrar aqui no meu conteúdo. O que acontece no cérebro do seu filho quando você grita com ele? Você chega em casa depois de um dia puxado, com vontade de ver seus filhos e passar um tempo com eles. Mas aí, se eles saírem da linha, você costuma gritar com eles. Saiba que o dano é reversível, não apenas no nível das emoções e do relacionamento entre pais e filhos, mas afetando seriamente o desenvolvimento neurológico da criança. Olha só aqui. Por mais que logo nos desculpemos com eles por ter perdido a cabeça e demonstrarmos carinho, o dano está feito, assegura a psicóloga Piedad González Hurtado. Os contínuos gritos têm o seu impacto no cérebro humano e no desenvolvimento neurológico da criança, já que o ato de gritar tem uma finalidade muito concreta em todas as espécies, que é a de alertar um perigo. O nosso sistema de alarme se ativa e libera o cortisol, o hormônio do estresse, que tem como finalidade habilitar as condições físicas e biológicas necessárias para fugir ou lutar. É quando a pessoa sente medo, né? Começa a produzir o cortisol e aquela adrenalina tóxica que eu falei antes. Quando os gritos são parte do dia a dia, a liberação excessiva e permanente de cortisol afeta diretamente a formação do cérebro da criança. Olha o que eu falei antes, né? O hipocampo, estrutura cerebral relacionada com as emoções e a memória, terá um tamanho mais reduzido. O corpo caloso, ponto de união entre dois hemisférios cerebrais, também recebe menos fluxo sanguíneo, afetando assim o seu equilíbrio emocional, a sua capacidade de atenção e outros processos cognitivos, diz González. Um estudo conjunto da Universidade de Michigan e a de Pittsburgh, publicado na revista Child Development, verificou como isso afeta o comportamento das crianças em uma pesquisa com quase 1.000 famílias, gente, olha que pesquisa, compostas por pai, mãe e filhos entre 13 e 14 anos. Os pesquisadores constataram que 45% das mães e 42% dos pais admitiram ter gritado com seus filhos e, em alguns casos, os insultado.
insultado, né? Tipo assim, ai, você é burro, para de fazer isso, você é idiota. É um insulto, sabe? Um xingamento, uma humilhação, um constrangimento, sabe? Os adolescentes dessas famílias desenvolveram diversos problemas de conduta no ano sucessivo, diferentemente daqueles de famílias sem gritos. Desde dificuldades no aprendizado e sintomas de depressão até brigas na escola e pequenos roubos em lojas. Olha só a conduta que desencadeou, né? Isso. O problema é que algumas pessoas repetem o padrão educativo de seus pais e podem pensar que utilizar os gritos serve para manejar o comportamento inadequado dos seus filhos, diz Gonzalo. Quer dizer, com grito quer educar, quer ensinar a criança que aquilo não pode ser feito. Só que tá trocado, né, gente? Tá errado. Não é com grito que a gente vai ensinar nada. Ela recomenda que se aplique estratégias claras, como ficar atento, manter a calma e parar de refletir antes de reagir a alguma estripulia, bem como buscar distrações, canalizando a energia da ira para alguma atividade produtiva. Mas se o problema persistir e o grito for um padrão habitual de relacionamento com os filhos, é muito importante buscar ajuda psicológica. Então, assim, quando o pai e a mãe vê que não tem, que não tá conseguindo mudar esse hábito, trocar esse hábito, depois a gente vai falar sobre hábito, tá? Esse pai, essa mãe precisa buscar ajuda psicológica, sabe? Oi, Júlia, tudo bem? Estamos falando aqui de gritos, de como ensinar sem gritar e quais as consequências no cérebro, né, dos nossos pequenos, das nossas crianças e dos nossos filhos também mais velhos, adolescentes, né? Isso é muito sério. Então a gente precisa aí entender, acolher e orientar esses pais que por um motivo ou outro têm esse hábito de gritar, têm esse hábito de dar palmada. Oi, querida, que importante esse assunto. Sim, Júlia, é muito importante, porque a gente, muitas vezes, não tem culpa de trazer um modelo de educação mais antiquada, um modelo de educação mais autoritária, né? E a gente repete esse padrão, certo? A gente tem essa tendência a repetir esse padrão sem perceber. Só que hoje em dia os tempos mudaram e a gente tem mais acesso à educação. Hoje em dia tem muitos pais buscando estudar para se tornar um pai melhor, né? Um pai mais assertivo, com uma educação mais positiva. Então, se esse pai ele tá consciente que precisa parar de gritar, precisa parar de bater, de dar palmada, porque ele acredita que não é por aí, né? Então esse pai, ele tá no caminho certo. E nós precisamos acolher esse pai e não julgar, mas sim acolher e dizer: vem aqui, eu te ajudo. Pode ser que demore um pouquinho, mas com paciência, com amor, com calma e repetindo 1000 vezes a gente consegue, né? Por exemplo, assim, sabe quando o pai e a mãe precisam repetir 1000 vezes o filho que não pode botar a mãozinha aqui no forno quente que vai queimar o nenê, não pode não sei o que, alguma coisa assim, que a gente repete 1000 vezes. É a mesma coisa eu se precisar, eu repito 1000 vezes para você mãe, para você pai, e eu tenho certeza que nessa repetição, nessa consistência, a gente consegue trocar esse hábito, tipo, extinguir esse hábito do seu cotidiano e colocar um hábito mais positivo na educação do seu filho, né? E isso não quer dizer ser permissivo, não quer dizer que não gritar e não bater vai deixar a criança fazer tudo. Não é isso, não é esse o motivo, né, da troca de hábito. O motivo da troca de hábito é prezar por uma educação positiva, por dar disciplina, dar limite, com afeto, com respeito, porque o grito é uma falta de respeito, né?
Então, como que a gente quer que esse filho nos respeite se a gente não respeita esse filho? Mas, Kátia, eu tenho que gritar porque ele não me respeita. Aí eu grito para ele parar, para eu fazer ele parar de fazer aquilo que ele está fazendo. Não, mas então agora a gente vai conversar sobre como ressignificar isso tudo, como a gente pode conversar com os nossos filhos, como a gente pode procurar se acalmar para não ter esse ímpeto de gritar, né? Tem aí algumas alternativas, tem aí algumas técnicas que eu vou falar para vocês. Antes disso, eu separei aqui algumas coisas para falar para vocês em relação às consequências que os gritos fazem. Por exemplo, o grito, que nem nessa reportagem que eu li agora, o grito provoca a produção do cortisol, né? Do cortisol. Deixa eu mostrar aqui o desenho de um neurônio que eu fiz hoje de manhã. E esse cortisol é um hormônio neurotransmissor. Vamos ver se você consegue olhar aqui. Júlia, vai estar invertido, mas não tem nada escrito, é só o desenho mesmo. Então, pensa bem. Aqui, tá conseguindo ver, Júlia? Aqui é o núcleo, isso aqui é um neurônio, certo? Isso aqui é outro neurônio, isso aqui é outro neurônio, isso aqui é o núcleo do neurônio, isso aqui é o corpinho do neurônio, isso aqui são... Tira o bate-papo. Opa! Deixa eu tirar, como é que eu tiro o bate-papo? Desfixar comentário. Deixa eu ver como é que eu tiro. Não tô conseguindo tirar os comentários, eu acho que é aqui. Desativar comentários. Agora eu consegui. Olha só. Então, assim, tem os neurônios aqui, tá? Não repara as minhas anotações da live de hoje de manhã. O que que acontece? O neurônio, os hormônios neurotransmissores, quando eles são conduzidos, eles, na hora que eles, tipo, são transmitidos uns para os outros através do neurônio, eles fazem sinapses quando encontram os neurônios. Então, é aquela transmissão daquele hormônio. E o que que acontece? Por exemplo, aqui, ó, é a bainha de melina. Essa bainha de melina, ele tem como se fosse um espiral. Esse espiral é como se fosse uma membrana gelatinosa. Imagina que essa bainha de melina é como se fosse um fio de alta tensão, certo? Um fio de luz, de eletricidade. E a bainha de melina pode ser considerada uma capa de borracha, certo? Uma capa de borracha para proteger a condução dessa eletricidade, a condução desses neurotransmissores, certo? Que a gente está falando aqui do cortisol que os gritos, né, provocam. Então, o que que acontece? Quando a gente tem essa bainha de melina bem grossa, o que que deixa a bainha de melina bem grossa? Se alimentar com ômega 3, tomar bastante água, repetir várias vezes. A repetição faz com que a bainha de melina se torne bem saudável, bem espessa. Então, assim, esses hormônios, o cortisol, esses neurotransmissores, eles provocam essa sensação de, como é que eu vou dizer, de medo, deixa eu ver, ativar os comentários. E o que que acontece? Quando a gente, deixa eu botar de novo o título aqui. Quando a gente provoca muito cortisol na criança e adrenalina, ou na gente mesmo, certo? Essa criança, ela deixa de produzir células novas, ela deixa a imunidade dela fica prejudicada, o sono fica prejudicado, tem questões neurais, cerebrais que ficam prejudicadas, então é muito sério.
Imagina uma criança muito nervosa sempre, muito ansiosa, que rói as unhas, né? Então, às vezes a gente não sabe por que aquela criança é tão agitada, por que é tão... Daí a gente vai investigar o ambiente que essa criança vive, é um ambiente tenso, um ambiente tóxico, e isso prejudica muito o desenvolvimento da criança. Total, assim, a autoestima, né? A criança não consegue ficar sozinha, ela é insegura, porque o cortisol avisa o cérebro, avisa o organismo que é ou pra gente lutar ou pra gente fugir. Esse é o objetivo da produção desse hormônio, é uma defesa do organismo. Então, ou ele vai lutar ou ele vai fugir. E isso dá um estresse, certo? Dá um estresse. Então, quando a gente grita com o nosso filho, a gente provoca isso na cabecinha dele. Olha só que loucura. E a gente não precisa. Então, por exemplo, assim, ó, o que a gente pode fazer? Como é que eu vou educar o meu filho? Como é que eu vou tornar, que nem o título da live, como tornar o seu filho obediente e respeitoso sem gritar? Não tem outra alternativa senão conversando, certo? Então, o que acontece? Quando a gente se depara num momento de irritação, a gente precisa pensar que a gente precisa identificar primeiro a nossa raiva, a nossa irritação, o nosso cansaço, o que tá fazendo eu me sentir daquele jeito que eu tô gritando, que eu vou gritar com meu filho. Eu sei, eu me conheço, eu vou gritar, porque daqui a pouco ele vai aprontar daqui a pouco a criança nem fez nada e eu já sei que eu vou gritar, porque eu tô irritado. Então, no momento em que eu identifico o meu estado nervoso, o meu estado emocional, eu consigo trabalhar esse estado emocional. Por quê? Porque eu posso ter consciência de programar um novo código neural aí, porque a gente tem códigos neurais, programações neurais já pré-estabelecidas. O grito, a raiva, o xingamento é um deles. Se eu tenho essa tipo assim, essa tendência a gritar, esse código já está feito e eu quero mudar isso, eu preciso ficar atenta. Então, quando eu vou gritar e eu não quero gritar, eu preciso usar a minha inteligência emocional. O que é isso? Eu preciso entender o meu sentimento, acolher o meu sentimento, não me culpar, não me julgar, não me criticar, porque muitas vezes eu passei um dia terrível no meu trabalho, foi terrível, só me incomodei com todo mundo, bati o carro, sei lá o que, pode ter acontecido muitas coisas e eu me conheço, eu tô muito nervosa, eu tô cansada, eu tô exausta, não dormi direito, acordei muito cedo, fui dormir muito tarde, é final de semana, eu tô a semana inteira fazendo um monte de coisa, pode ser tudo isso. E aí, se eu sei que eu vou ter essa válvula de escape de gritar com meu filho, aí é o momento de eu me policiar e de eu não deixar isso aflorar. Então, quando eu começo a ter esse controle sobre o meu sentimento, eu começo a controlar a minha reação. Entende como é que é? No momento em que eu controlo a minha reação, eu tô mandando uma mensagem para o meu cérebro que eu tô começando a construir uma nova programação neural para quando eu ficar irritada, que é uma programação neural de não gritar com meu filho, por exemplo, entende? Só que, claro, isso, por exemplo, a gente tem hábitos errados, né? E muitas vezes a gente tem ambientes que estimulam isso. Por exemplo, eu me conheço. Se eu escuto um estilo de música que eu não gosto, sabe uma música, quando eu vejo assim, eu tô irritada quando eu vejo é por causa daquela música. Se eu me dou conta disso, eu evito aquele tipo de música. Quando eu vejo notícia na TV, nossa, faz meses que eu nem ligo a TV. E aí eu vejo notícia, fico vendo, quando eu vejo eu tô irritada, ou escutando, sabe quando vai fazer janta, vai fazer alguma coisa e a TV tá ligada com aquele murmurinho
só roubo, só briga na política, só Covid, só morte, só isso, só aquilo, porque os noticiários são tendenciosos, né? É difícil tu ter um noticiário só com notícia boa, porque tem coisa boa acontecendo no mundo. Mas por que cargas d'água que eles só colocam notícias ruins, né? Então, quando a gente está envolvido num ambiente que nos deixa irritado, que nos deixa nervoso, a gente pode dar um alerta para o nosso cérebro e a gente pode, através daquele sentimento, tocar aquele sininho e dizer, olha só, para eu evitar de gritar com meu filho, para eu evitar de xingar, de eu me estourar com alguém, de eu sentar as patas com alguém, para eu evitar chegar nesse ponto, eu vou ligar um alerta agora. E esse alerta vai ser, eu vou me proteger. Eu não vou ligar a TV, daí eu desligo a TV. Se é uma música que eu não gosto, eu desligo aquela música, entende? Eu faço um ambiente mais agradável, mais gentil. Eu me dou um pouco de gentileza. Mas onde é que está o nosso filho nessa história, né? Quando ele grita, quando ele apronta alguma coisa, não dá tempo de eu pensar em tudo isso. Mas são milésimos de segundos que a gente precisa se policiar para não reagir de uma maneira hostil, gritando, batendo, insultando o nosso filho. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa entender e nos conhecer o que nos acalma. O que a gente pode fazer que nos acalma? Por exemplo, eu meditando, eu me acalmo muito, muito mesmo. Outra coisa que me acalma é cheirinho, sabe? Fragrância no ar, me acalma muito. Outra coisa que me acalma é acender um incenso. Sabe esses aromatizadores? Eu sempre mostro isso aqui nas lives, porque isso aqui é um remédio pra mim. Eu boto essência de lavanda dentro, sabe? Vocês também gostam de usar cheirinho em casa? Então, o que eu tenho aqui pra dar como dica prática para você substituir um hábito ruim para um hábito bom? Pode parecer brincadeira, mas não é. Gente, a técnica do copo. Já ouviu falar? Então, lembra que eu tava falando, até vou botar aqui mais para baixo. Lembra que eu tava falando da gente se conhecer, se identificar, se alertar, né? Acender um sininho ali que a gente vai gritar, que a gente vai perder a calma, a gente vai perder a paciência, porque a gente já não tá num bom dia, num bom momento, né? No momento em que eu sei disso, eu já me preparo para chegar perto dos meus copinhos ali. E eu sei que eu vou gritar. O que é isso que a Kátia vai me ensinar? É assim, quando a gente identifica que quer trocar um hábito ruim por um hábito bom, um hábito que a gente não quer mais repetir por um hábito que a gente quer fabricar, né? A gente quer formar um novo hábito, então a gente deve colocar isso, digamos assim, como é que eu vou dizer, numa meta, como uma meta, certo? E como até podendo mensurar isso. Então, como é que a gente vai fazer? Na verdade, a brincadeira seria com feijão, mas como eu fiz todo o meu saco de feijão hoje, eu fiz uma panela inteira de feijão, acabaram os meus feijões, eu vou colocar pipoca aqui, tá, gente? Olha só. Pipoca. Milho de pipoca, tá? Simples assim, olha só. Então, eu vou encher um copo de pipoca. Pode encher o copo de feijão, certo? Ou de amendoim, qualquer coisa. Então, assim, ó, o copo de pipoca que tá cheio, ele vai representar as atitudes que você quer ter daqui pra frente, certo? Você vai representar esse copo cheio de pipoca ou de feijão. Oi, Rafa, tudo bem? Esse copo de pipoca ou de feijão ou de amendoim, qualquer coisa que você queira colocar para representar, vai representar as atitudes que você quer ter, as atitudes que você quer ter. E o copo vazio vai representar quando você fizer essas atitudes, quando você executar
essas atitudes, quando você conseguir ter controle e ir colocando, tipo assim, uma sementinha, né? Uma sementinha. Então, por exemplo, agora eu não vou gritar. Aí eu boto um feijãozinho ou um milhinho no outro copo. Eu não vou gritar com meu filho. Um exemplo, certo? Então, por exemplo, assim, ó, agora eu tô irritada, eu me conheço, eu sei que isso não vai dar boa coisa, já vou lá pro meu copo. Já vou pro meu copo porque eu me conheço e eu não vou me irritar, eu vou já botar um milhinho aqui, porque assim, ó, meu marido me irritou porque eu pedi pra ele separar os mantimentos pra gente fazer a janta, fazer o lanche, ele não fez nada. Eu cheguei em casa, não tinha nada pronto, eu já vou me irritar. Então isso serve para filho, para marido, para tudo, para um hábito que a gente quer transformar num hábito bom. E a gente tinha antes o hábito de gritar, de dar palmada no filho, de xingar, de insultar o filho ou as pessoas que estão à nossa volta, certo? Então a gente põe outro milhinho ali. E assim vai indo. Então toda vez que tu perceber que esse copo, que ele tá crescendo, ele tá ficando cheinho, ó, é um progresso. E aí a gente consegue mensurar, a gente consegue medir, a gente consegue medir o esforço. Pensa bem, claro, o milho parece muito pequenininho, né, gente, mas o feijão é maiorzinho, dá uma sensação melhor. Então pensa bem, toda vez que eu olhar e ver esses dois copos, eu vou ter orgulho de mim, porque eu já coloquei ali vários feijõezinhos ou milhinhos que foram atitudes boas, né? São atitudes boas que eu coloquei no meu copo vazio, representando que eu consegui enfrentar, eu consegui não gritar, eu consegui não bater. Então é como se fosse uma brincadeira, né, gente? É uma metáfora para ajudar você pai, você mãe a realmente não gritar, a não bater, a não insultar, a não ofender. Porque essas atitudes, elas trazem realmente sequelas muito sérias para os nossos filhos. Isso inibe, né? E assim, ó, o que eu tenho para falar para vocês em relação a essa sensação ruim que faz com que a gente vá gritar, né? A produção de cortisol, a produção de adrenalina, que são esses hormônios tóxicos. O que a gente pode fazer para não produzir esses hormônios, para evitar chegar nesse ponto que eu falei antes, desligar a TV, se a notícia fica enchendo o saco, a gente desliga aquela música que irrita, a gente faz coisas que podem produzir os hormônios do prazer e do bem-estar. Quais são esses hormônios? Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. São os 4 hormônios do prazer e da felicidade. Então, esses hormônios, a gente pode estimular a produção deles no nosso corpo, no nosso organismo e também no organismo dos nossos filhos. Mas como que eu vou fazer isso? Até com alimentação, gente. Tem até alimentos que provocam o estímulo e a produção desses hormônios. É impressionante. Por exemplo, tá? Eu tenho aqui anotadinho no meu mural. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Olha aqui. Aqui eu tenho mural com um monte de coisas anotadas, tá? Olha só, os hormônios do bem-estar. Eu brinco que é uma dose, que é a inicial das siglas, né? A primeira letra das palavras. Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Então, assim, eu aprendi isso com a Isa Minatel, que é uma psicopedagoga que eu adoro. Então, assim, para evitar de produzir o cortisol e a adrenalina, que ela brinca e chama de caca, olha só, caca, né? Cortisol e adrenalina, a gente estimula a produção da dose, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, olha só.
Então, assim, dopamina é o hormônio que está ligado a recompensas, por exemplo, certo? Então, o que a gente pode fazer para estimular a dopamina? Contatos familiares, brincar com priminhos, com irmãozinhos, com tia, com Dinda, com todo mundo. Oi, Thaís, a minha filhota entrou. Filha, eu tô mostrando aqui o meu mural com os hormônios do prazer e do bem-estar. Então, jogos, os jogos e aquele yes ali, sabe aquele momento do jogo que passa de um nível para outro e a gente fala yes? Sabe quando a criança fala yes? Esse yes é uma construção da dopamina. Tu tá produzindo dopamina toda vez que tu passa de fase no jogo. Então, assim, os jogos também nós podemos ver com os bons olhos. Então, por exemplo, contato com a natureza, pega a criança e vai dar uma voltinha. Novidades. A mãe vai te contar uma novidade. Então, tudo isso tu vai fazendo com a criança para produzir os hormônios do bem-estar, que são dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Que mais? A dopamina. Expectativas, tipo assim, mamãe já tá perto de ir para as nossas férias? Sim. Mamãe já tá perto do Natal? Então, essas expectativas saudáveis que a gente cria nos filhos produzem a dopamina também. Eles não têm muita noção de tempo, né? E dar presente, produz dopamina. Recompensa, né? Comemorar também produz. Por exemplo, a ocitocina é o hormônio do amor, né? Do afeto, da relação sexual, enfim. Então, o que a gente faz para produzir ocitocina? Abraçar o filho, confortar, falar com voz doce, olhar docemente, dançar, elogiar, receber sorrisos, brincar com bichinhos. Oi, Luísa, seja bem-vinda. Que mais? A serotonina, gente, tá totalmente ligada à estabilidade de humor e tem muito a ver com o intestino. Uma boa alimentação ajuda a produzir serotonina. Então a gente pode escutar música, uma música gostosa, uma música que traga boas lembranças, contemplar a natureza, meditação ajuda a produzir serotonina, orar, né, fazer uma oração, pedir a Deus, agradecer, né? Correr, nadar, caminhar ao ar livre, museu, obras de arte, tudo isso ajuda a produzir serotonina. A endorfina, que é o hormônio do bem-estar mesmo, com gargalhadas a gente produz, com atividade física, fazer o bem, ajudar, praticar a gentileza, momentos de alegria, desligar o computador, a TV, o celular. Então, gente, o que eu quis dizer para vocês? Que quando a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou parar de gritar? Como é que eu vou educar meu filho sem gritar? Se ele não me obedece, se esse filho não me escuta, se esse filho não me respeita. Então, resumindo, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas se tem informação, se você que tá aqui vendo tá tendo essa informação, por que não fazer? Gente, eu fazia tudo isso de uma maneira intuitiva com os meus filhos. Eu não fazia noção do que era dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Eu não sabia. Eu comecei a estudar isso tem 1 ou 2 anos no máximo. E eu tô encantada com o que a gente pode fazer para ajudar os nossos filhos, para melhorar, sabe? O que a gente pode fazer nesse campo neural que é tão fascinante, sabe? Imagina, a gente pode estimular a produção de um hormônio, a gente pode inibir a produção de outro hormônio. Deixa eu ver aqui o que a Fetribs
Maternidade falou, tem disponível essa tabela no feed? Não, mas eu posso botar. Eu te mando uma fotinho no direct, quer? Tá horrível com a minha letra, gente. Eu tenho que fazer isso de uma maneira bem bonitinha, né? Pelo amor de Deus. Eu vou fazer no computador bem bonita. Mas eu tiro uma foto e mando no teu direct. Tu me faz um pedido. Deixa eu ver se consigo tirar um print. Eu fui tirar um print aqui e no fim saiu. Mas olha só. O que a gente deve fazer, tá? Tirei um print aqui para mandar para ele. O que a gente deve aproveitar que a gente tem essas informações certas, que nem a técnica do copo. Vocês estavam aqui quando eu falei da técnica do copo antes. O que é? Toda vez que eu sei que eu vou gritar com meu filho, ou o copo de pipoca ou de feijão, certo? Eu encho um copo e deixo o outro vazio. E o que acontece? Quando eu sei que eu vou gritar, ou eu vou bater, ou eu vou insultar o meu filho, xingar, eu pego um feijãozinho ou um milhinho e boto no outro copo. E aí eu evito de ter aquela atitude, certo? Então pensa bem quantas coisas boas a gente pode reverter. E a gente deve reverter. Eu fazia isso com os meus filhos de uma maneira muito intuitiva. Eu procurava não me irritar. Eu contava até 10 para não xingar, para não gritar. Eu tinha, gente, 3 filhos pequenos. Imagina 3 pequenininhos. Era uma escadinha, mais ou menos de 2 em 2 anos. Tipo, a Laura 2, o Bruno 4, a Thaís 6, mais ou menos assim. E eu divorciada, então eu trabalhava fora o dia inteiro, chegava de noite cansada em casa, mas eu dava uma super atenção para eles. Só que não é fácil, eu sei que não é fácil, eu não quero romantizar aqui a educação materna, mas eu preciso salientar que é possível educar sem ficar batendo o tempo inteiro, sem ficar gritando o tempo inteiro, sem ofender. É possível educar sem ofender? Sim, porque eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue, qualquer pessoa consegue. Mas a gente precisa ter consciência dos atos, certo? A gente precisa ter uma noção do que está fazendo, do que vai fazer. A gente precisa ter essa noção para poder trabalhar a inteligência emocional na gente, certo? A gente precisa poder identificar, nossa, eu tô produzindo cortisol e adrenalina em mim, eu já tô com esse hormônio no meu corpo porque eu tô irritada, eu me conheço, isso aí não vai dar coisa boa, eu vou gritar com meu filho, então eu vou fazer agora o seguinte, eu vou produzir dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Como é que eu faço? Com aquelas dicas ali, daquele quadrinho ali. E eu fazia isso de uma maneira intuitiva. Eu não sabia da existência desses hormônios. Uma vez ou outra eu tinha ouvido falar. E agora que eu estou estudando, porque os meus filhos estão adultos, não moram mais comigo. E eu identifiquei esse dom tenho isso como missão de vida agora, como propósito, que é ajudar outros pais e outras mães a educarem os seus filhos. A terem também, a conseguirem desenvolver também uma educação igual a eu tive com os meus filhos, ou melhor ainda, porque tem muita coisa que dá para fazer que eu não fiz, que eu não tive ideia, que eu não tive acesso, que eu não tive iniciativa para procurar informação. Então os pais e as mães também precisam estudar, os pais e as mães também precisam se especializar para serem bons pais e boas mães, né? Tem pessoas que nascem já com um dom natural, que nem tem pessoas que são cantores, que são jogadores de futebol, praticamente não precisam nem treinar, né? Tem pessoas que nascem com um dom para ser advogado, para ser enfermeiro, para ser médico, cirurgião, estuda e tal, mas já tem um dom para aquilo, certo? E para mãe e pai, nem sempre todo mundo tem esse dom, e quando tem essa insegurança, essa dúvida, que nem hoje de manhã o assunto da live foi como saber se eu estou dando a educação correta para o meu filho. Então, tem indícios, né? Os filhos dão indícios se a gente está dando uma educação correta ou não. E quais são esses indícios? Aí eu citei várias coisinhas que são sinais. Os filhos deixam sinais.
né? Quando a gente está dando uma boa educação e também quando a gente está dando uma educação que não é legal, que não é assertiva, que não vai ter um resultado lá na frente, depois de 10 anos, depois de 20 anos. Gente, a minha filha tem 24 anos. Faz 24 anos que eu sou mãe. Então, assim, quando a gente é mãe, a gente precisa entender que a gente deixa de ser aquela pessoa individual, aquela pessoa sozinha na vida, sozinha no mundo. A gente pode até ter marido, esposo, mas quando a gente é mãe, a gente precisa ter consciência e autorresponsabilidade por aquele ser que está se constituindo, aquele ser, ele está se formando. Então, que tipo de pessoa que vai ser aquela coisinha linda? Como eu vou ajudar o meu filho a ser uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, uma pessoa feliz? É tão chato sofrer, né, gente? É tão chato ser infeliz, é tão chato. Felicidade é um momento, é um estado de espírito, eu sei, mas eu gosto muito de separar por semanas. De manhã eu falei isso também. Uma semana tem 7 dias. Quantos dias na semana eu tenho momentos felizes? Num dia. Quantos momentos felizes eu tenho num dia? A minha filha essa semana que passou disse assim: mãe, eu decidi que eu vou ser gentil comigo e eu vou fazer momentos deliciosos no meu dia. Eu vou fazer um almoço gostoso com meu marido, eu vou fazer um café da manhã gostoso. Eu amei escutar ela falar isso, porque assim, a gente pode decidir como é a cultura que a gente quer ter dentro da nossa casa. Quais as palavras que a gente quer usar dentro da nossa casa, como a gente quer educar os nossos filhos aos trancos e barrancos, com gritos e palmadas, ou a gente quer educar os nossos filhos com afeto, com firmeza, com dedicação, com propósito, né? Tem tudo isso. Oi, Charlize, tudo bem? A Charlize entrou. Eu acho. Ai, agora eu acho que voltou. Oi, Manu. A gente tem autonomia para decidir como vai ser a vibe dentro de casa, como vai ser a energia dentro de casa, como vai ser a frequência daquela família. Se é só mãe e filho, só pai e filho, pai e filha, já é uma família, já é um lar, já é uma casa. E a gente tem autonomia, a gente tem hierarquia suficiente para decidir. Vocês podem até determinar, olha, aqui em casa existe uma regra que a gente não fala grosseiramente com o outro, nem com o maninho, nem com o papai, nem com a mamãe. Vamos combinar essa regra? A mamãe também não vai falar mais grosseiramente com ninguém aqui dentro, nem com o filho, nem com o papai. A melhor coisa é fazer uma regra pública, porque daí a gente se vê na obrigação de não descumprir essa regra, entende? E se a gente tá com essa ideia, com esse propósito, eu tô sabendo que eu tô gritando demais com meu filho, eu tô sabendo que eu tô batendo, que de vez em quando eu sou grossa com ele, eu ofendo ele, eu ofendo ela, eu insulto, né? Eu deixo a minha filha constrangida às vezes. Se eu tô sabendo que rola essas situações, então é mais um motivo para eu deixar explícito e claro esse objetivo de mudar esse hábito, mudar essa frequência, mudar essa vibração dentro de casa. Então aí todos aqueles artifícios, ali naquele painel eu vou colocar assim, ó, colocar cheirinhos dentro de casa, não tem ali, eu acho, acender incenso, para mim resolve assim, me deixa mais calma, meditar, respirar fundo, tudo isso ajuda a acalmar e tudo isso ajuda a não gritar com os filhos. Então tem técnicas, tem truques, tem coisas práticas que a gente pode fazer aí para resolver isso, né, gente? Espero ter ajudado, espero ter dado algumas ideias aí para vocês. A ideia do copo, vocês gostaram? A ideia do copo com feijão, eu não tinha mais feijão porque eu fiz todo o meu feijão hoje.
fiz uma panela cheia de feijão, aí eu botei pipoca aqui para representar, né? Só para resumir, esse copo cheio representa as atitudes que a gente quer ter com os nossos filhos, com a nossa família, representa os hábitos bons. E esse copo vazio representa o início de uma nova fase dentro de casa, uma nova mãe, uma mãe mais zen, uma mãe mais tranquila, mais feliz, mais positiva, mais amorosa, com mais afeto com os filhos. Então, toda vez que essa mãe se irritar, tiver vontade de esganar aquele filhinho, né, tiver vontade de dar umas palmadas, essa mãe vai respirar e vai dizer, não, porque a Kátia me ensinou lá um negócio dos copos. Onde é que estão meus copos? Aí vai lá perto dos copos e põe um feijãozinho, um milhinho no outro copo. Eu não gritei, eu respirei fundo, eu não gritei. Aí vai lá e explica. Filho, olha só, a mãe vai te explicar. Não pode fazer isso, por quê? Porque tu vai te machucar, porque tu vai sujar tal coisa, porque vamos supor que o filho quer porque quer comer bolacha recheada, biscoito antes do almoço. Um exemplo, tá? Um doce. E aí tu diz, não, já tá pertinho da hora do almoço, depois do almoço a mãe deixa tu comer como sobremesa, pode ser. Só que o que acontece? A criança insiste, já te falei que não é pra comer agora, sei lá, e grita, né? E é estúpida, e já tem aquela frequência negativa e o cortisol e a adrenalina da criança já começa a produzir, e na gente também. Porque o clima tá pesado, então produz cortisol no filho, produz cortisol na mãe, no marido, em todo mundo que tá dentro de casa. Então vira aquela nuvem preta, né? Sabe a família Addams? Não é do tempo de vocês, da família Addams, que tinha a Mortiça, né? A Mortiça e os filhinhos, assim, o marido. É assim, gente, a gente pode decidir como a gente quer ter a nossa casa. Se a gente quer ter filhos autoconfiantes, se a gente quer ter filhos obedientes e respeitosos, a gente precisa respeitar o nosso filho. A gente precisa deixar o nosso filho seguro de que ele vai se proteger, ele vai saber se proteger de relacionamentos abusivos lá fora, certo? E um grito, insulto, palmada é um relacionamento abusivo. Então, se você está fazendo isso com seu filho e tem noção que não quer mais fazer, chegou a hora. E eu posso te ajudar, eu tô aqui para te ajudar. Pode me chamar no direct, me manda um WhatsApp, no link da bio tem meu WhatsApp. Vamos bater um papo. Eu converso com um monte de mães e dou dicas e depois elas me dizem, Kátia, funcionou. É muito legal, eu adoro, isso é o meu passatempo, gente. Então, assim, quando a gente percebe que a gente precisa deixar esse filho forte, sabe, esse filho autoconfiante, que ele não vai aceitar qualquer relacionamento, no trabalho, nas amizades, tem relacionamento abusivo até nas amizades, né? Com pai e mãe, sabe? Tem coisas que a gente deve ensinar até para os filhos quando a gente é separado, para os filhos se relacionarem com os pais. Como é que eles vão se comportar com os pais? Como é que eles vão se expressar com os pais? Se eu sou mãe, sou separada, como é que eu ensino meu filho, a minha filha, meu filho a defender a posição dele diante do pai? Né? Começa com o pai, começa com a mãe, começa com o maninho. Então se a gente quer impor respeito de uma maneira autoritária, gritando, batendo, ofendendo, insultando, constrangendo, diminuindo aquele filho para aquele filho ficar assim e não fazer cagada, como é que a gente vai ensinar esse filho a se proteger de não sofrer com outra pessoa que faça um relacionamento abusivo assim também? Ou depois, quando ele crescer, aonde a gente vai ter cara e coragem de dizer pro filho não agir assim com a gente? Porque ele vai crescer, aí ele vai ser estúpido com a gente, ele vai sentar as patas, esse filho não vai ter empatia, porque afinal de contas, essa mãe tinha empatia? Quando a mãe gritava, batia, ofendia, onde é que tá a empatia dessa mãe?
Então a gente precisa primeiro respeitar o filho, acolher o sentimento do filho para depois a gente pensar em ter uma reciprocidade, né? É isso, gente. Já tem quase uma hora. Eu tenho que encerrar a live para não perder. Eu vou deixar salva. Olha só, um convite. O link na minha bio para aula segunda-feira, um aulão que é sobre como tornar os filhos obedientes e respeitosos. Eu te espero. E amanhã tem live de novo, tá? Beijo. Tchau, tchau.